E eu tô em Porto de Galinhas, numa pousada que eu não sei o nome, mas eu posso mostrar pra vocês como é essa pousada. Olha, aqui, eu tô até tirando minha bota, ó. Minha toda molhada, cara. Eu fui abordar algumas pessoas na beira da praia, daí, mesmo de bota, a água entrou toda dentro da bota e ensopou, né? Ensopou a bota, ensopou a meia. Só que a bota eu consegui tirar na água, mas a meia realmente não dá. Tá, eu vou botar essa bota aqui no banheiro, ó como é o banheiro aqui. Ó, banheiro, tem um sabonete aqui. Já vem aqui, ó, sabonete, toalha. E o que acontece? A cama, cara, eu queria muito estar com minha esposa agora. De verdade, cama de casal. Oh, como seria bom minha esposa aqui. Muito bom, cara, muito bom. Sabe, o ruim da gente prosperar assim, cara, da gente crescer, sabe? O ruim de quando a gente tá lutando pra construir as coisas é que a gente fica às vezes distante da esposa e passa alguns momentos. Mas é normal, eu já falei sobre isso no livro, no vídeo Como Ser Desequilibrado Sem Destruir Seu Patrimônio. E eu falei basicamente que você tem que conversar, sentar e conversar e fazer um acordo com sua esposa para que mesmo distante vocês continuem fiéis, continuem honrando um ao outro, honrando os valores, princípios e o casamento. Mas de fato eu sinto que minha esposa aqui seria extraordinário, né? Mas aqui, ó, tem um espelho e tem essa televisão. Eu botei a bag que eu vim com os doces nela, né? A capa tá aqui dentro. Tem um frigobar, queria muito que tivesse um refrigerante, mas tá sem nada. Eu vou até botar aqui nesse frigobar a água que eu trouxe de casa, cara. Eu pensei que eu ia voltar. Deixa eu pegar aqui o celular. Quase caiu. Eu pensei, cara, que eu ia voltar, tá? Cedo, né? Eu pensei, cara, vou chegar no meio-dia, às 5 da tarde eu volto pra casa. Mas eu vou te dizer, vender um brigadeiro a 10 reais, o mesmo que se vende a 2 reais na rua, é possível, mas não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa, não tem a escalabilidade, dependendo assim, se você faz da mesma forma, né? Pessoas que não têm a minha mentalidade, elas nem vão conseguir, nem adianta, nem vai, nem tenta, cara. Se você for uma pessoa que vende, doces, que me assiste, que me acompanha, se você for uma pessoa que me acompanha, cara, nem tenta vender um brigadeiro a 10 reais. Tu vai passar vergonha, aí vai desistir talvez na terceira, na quarta abordagem, vai voltar pra casa e vai ser demonstrado publicamente que você é um fracassado, que você é um bunda mole, que você é um cara que não quer crescer, que não é grande, tá? Que não é grande. E o que acontece? Aí é assim que funciona. É assim que funciona o mercado. Ó, aqui eu botei as coisinhas, tem o controle do ar, vou botar a grana aqui, ó. Vou botar a grana aqui pra aliviar o bolso, porque eu vou tirar as calças pra tomar um banho, cara, eu tô cansado. Tem moedas aqui no bolso do lado. Vou botar as moedas aqui. E a gente vai ficar pirado com isso. Por que mostrar dinheiro? Não mostra dinheiro. Minha mãe mesmo, se visse isso, ela dizia: meu filho, você não precisa fazer isso, meu filho. Para que você mostra seu dinheiro? Atrai pessoas ruins. Cara, totalmente contrário. Mas eu respeito o pensamento da minha mãe, né? Eu respeito porque ela fala isso pra mim, pra ela é uma forma de amor. Pra ela é como se fosse, no caso, me amar, né? Mas eu entendo ela hoje, antigamente eu não entendia, tá? Tô vendo alguma forma de pendurar esse celular pra falar com vocês. Acho que eu vou falar, deixa eu ver onde é que eu vou falar. Acho que eu vou falar no puff, deixar ele aqui. Deixa ele assim aqui. Vou pegar o puff, peraí, vou pegar o puff. Esse daqui que eu vou tirar a meia. Ainda assim ficou. Deixa eu botar mais alto, vamos ver se fica melhor. Agora, se eu pudesse, eu andava com tripé, um gimbal, né? Um gimbal, sei lá o nome.
por todo canto, sabe? Porque são ferramentas mais profissionais, mas infelizmente a gente não tem como. E aí eu tô treinando meio aqui, sabe? Mas o que eu quero falar realmente nesse vídeo, já faz 5 minutos, tô enrolando aqui. Mas o que eu quero falar realmente é uma experiência aqui no Porto de Galinha para dizer a você que a mentalidade rica e a mentalidade pobre é totalmente diferente. Você pode ser um cara de mentalidade rica e você pode ser um cara de mentalidade pobre. Não tem nada a ver com dinheiro, tá? Não tem nada a ver com dinheiro. E quanto mais eu falo com pessoas ricas, quanto mais eu lido com pessoas ricas, mais eu aprendo, né? Quanto mais eu lido com pessoas pobres, mais eu aprendo. Quanto mais eu sondo a mentalidade de cada uma delas, mais eu aprendo. E hoje eu consigo diferenciar, né, mais facilmente uma mentalidade rica e uma mentalidade pobre. Principalmente vendendo na rua, abordando aqui em Porto de Galinha, abordando as pessoas e vendendo para todo mundo. Eu vendo, né, para todo mundo. Daí o que acontece? Eu basicamente. Eu acho que eu vou ter que lavar essa meia, cara, estender. Vou ter que lavar. A não ser que eu dei um jeito aqui, arrumei uma sacola, botei ela na sacola dentro da bag. E calcei a bota sem meia. Mas enfim, voltando. Eu tive uma experiência agora sobre essa questão de mentalidade rica e pobre. Eu tava pensando onde é que eu ia dormir, né? E a primeira possibilidade foi ver que isto. Eu vou contar 4 possibilidades aqui que houve, né? Poderia ter mais, mas tiveram 4, pelo menos, interessantes. A primeira foi quando eu tava na loja, que eu tinha deixado o meu capacete, e a pessoa da frente tá sabendo, né, da minha situação, tal, ela ficou... vou procurar aqui, não sei, ela mandou mensagem, aí falou, tem não sei aonde, mandar mensagem aqui pra pessoa, não sei o que, perguntando preço, sempre preço. Aqui é mais barato, ali é tanto, mas eu acho que tem um lugar mais barato, vou ver aqui. Cara, só que é uma mentalidade escassa, cara. Tá, não simplesmente porque tá pesquisando mais barato, né? Escassez não tem muito a ver com... escassez não tem a ver com papel, com dinheiro, com a quantidade de dinheiro que você tem na conta, mas eu senti a escassez dela, cara. E o sentimento da escassez que eu senti tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que ela tinha e tem na conta. Mas eu senti a escassez dela ao ouvir ela falar. Eu senti a escassez dela em muitos detalhes. E eu queria sair dali, tá? E eu saí dali e graças a Deus na verdade eu dei uma desculpa pra ela, né? Eu disse que eu trabalhei como eletricista, que na verdade foi uma desculpa verdadeira, tá? Mas foi um drible, né, que eu dei, sendo bem sincero, eu não queria mais continuar ali conversando com ela. Eu dei um drible nela, eu disse pra ela assim, eu trabalhei como eletricista e ficava hospedando ali eu percebi que ela queria uma hospedagem barata, né? Aí eu disse pra ela, eu trabalhei como eletricista, eu fiquei hospedado ali na pousada Recanto dos Sonhos e com isso ali, né, os donos, não sei se é gerente, trabalham lá, eu vou lá, que se não me engano é bem acessível lá também o preço, e eu vou conversar com eles lá e vou tentar dormir lá essa noite, pelo menos eu conheço eles. Daí ela disse, que bom, é melhor mesmo, você conhece ele, não sei o que. E eu na mente, né, cara. Mas eu honrei minha palavra, né, eu fui lá. Só que tava fechado, tudo mais, não deu certo, acabou que não deu em nada, né? Mas pelo menos me desviei daquela mulher. A segunda possibilidade foi quando eu tava numa lavanderia, fui vender o brigadeiro a R$10, que inclusive foi bom, foi uma boa abordagem, mas teve na abordagem essa questão da dormida, né, que eu comecei a me relacionar, conversei, falei sobre isso, da questão da dormida, e a mulher se empolgou, ligou pra, não sei, a pastora parece, ou o pastor, não lembro,
do nome, se era pastor ou pastora, mas chamou minha atenção o fato de que quando ela contou a minha história para a pastora agiu de forma fria, sabe? Tipo assim, ela disse, não tem como a senhora dormir comigo no meu quarto para um menino dormir no quarto aí da pousada? E ela falou pastora mesmo, foi isso mesmo, pastora. Sabe o que a pastora falou, cara? A pastora, eu não ouvi, né? Eu tô deduzindo aqui o que a pastora falou, mas pela reação dela, né? Eu deduzo que a pastora falou, veja se tem como ele pegar um ônibus. Porque ela disse, mas só que o ônibus não tem mais porque ele mora em Recife. Aí eu deduzi que ela falou isso. Cara, uma pastora, né, ouvir a história de um menino que veio para vender doces em Porto de Galinha e dizer assim, veja se ele pode voltar de ônibus tendo uma pousada paga para hospedar, não é pastora para mim, é qualquer outra coisa, menos pastora, cara. Ela cumpre qualquer outro propósito, menos o de Deus. Menos o de Deus. Porque eu espero que não aconteça, que eu não esteja enganado, sabe? Mas se contassem pra mim assim, ó, um jovem tava vendendo doce aqui e esqueceu o capacete dele, ele não tem onde dormir, tem como ele... Cara, ele poderia dormir comigo, cara. Eu poderia dormir no chão. De verdade, foi no meu coração. Eu me sentia melhor dormindo no chão e ele dormindo. Claro que tem essa questão, eu não sei quem é esse jovem, mas pô, ele tem um capacete, ele tem moto. Não é uma pessoa qualquer, ele conseguiu uma moto, cara. A moto dele é roubada, dificilmente alguém vai vir vender doces com a moto roubada, principalmente de Recife pra cá. É questão lógica, cara. Questão lógica, tu acha que um cara que tem uma moto, ele vai ser um malandro, cara? Não, provavelmente é uma pessoa que tá prosperando, que tá crescendo. Se tá prosperando, tem Deus na vida, cara. Impossível uma pessoa prosperar sem seguir os princípios de Deus. Algumas seguem os princípios sem ter Deus, mas é princípio espiritual. Prosperidade é um princípio espiritual. Essa foi a segunda tentativa de hospedagem. A terceira tentativa de hospedagem, né, e a quarta, essas duas são realmente o cerne da história, mas elas dizem algo bem interessante a respeito de mentalidade rica e mentalidade pobre. O que elas dizem? Diz o seguinte: a mentalidade rica, é uma mentalidade de pessoas corajosas, já a pobre não. Outra coisa, a mentalidade rica não gosta de dar nada de graça a ninguém. Toda mentalidade rica é assim. Nem dá de graça aquilo que foi pago, nem receber de graça aquilo que tem um preço, né? Aquilo que tem um preço no mercado e também sem ser dentro do mercado, né? Porque quando você entende o reino, quando você entende que você vive pelo reino e não pelo capitalismo, você entende que valor e preço estão junto, e quanto mais o valor a pessoa agregar, mais a pessoa está disposta a pagar, tá, por aquele valor. Mais alto o preço monetário daquele item, daquela história, daquele produto, daquele ambiente, vai ser, né? Tirar minha camisa aqui. E aí o que acontece? Eu fui abordar um funcionário dessa pousada, inclusive estou aqui nessa pousada, e eu abordei e tal. Ele disse, ó, eu consigo fazer por 150 para você aqui, tá? Daí, beleza, eu não sei quanto desconto ele deu, mas eu vi outro cara na rua, abordei, e porque meu preço era tão de pousada, e ele fechou comigo a hospedagem na pousada dele por 110. E veja interessante, cara, seria 40 reais mais barato. Isso dá a entender que o cara não queria dar de graça, mesmo eu abordando ele, mesmo ele vendo ali que eu era um jovem empreendedor. Mas o preço que ele colocou foi abaixo do outro. E o outro, tudo bem, o outro é funcionário, ele não pode mexer no preço. Mas, cara, eu acho que mentalidade rica, sabe?
Se realmente sentisse em Deus de fazer algo, se realmente sentisse no coração de fazer algo, ela nem se importava com nada, ela faria, independente de qualquer coisa. Pegaria um jovem empreendedor que está sem condição de voltar para casa e botava no quarto. Tá? E faria o desconto, botava até de graça, que sentisse no coração. E se sentisse no coração de pagar o mesmo preço, seria bem claro, né? Bem sincero. Mas a questão é que a mentalidade pobre não tem essa sinceridade financeira, não tem essa sinceridade espiritual. Não tem essa mentalidade. Toda mentalidade pobre, ela é escassa, ou seja, toda mentalidade pobre, ela vai tender à falsidade, tá? Independente. Ela vai tender à falsidade e você vai ficar sempre assim, tá? Vou encerrar agora. Mas eu quero dizer a você, para de ser bunda mole, cara. Para de ser um otário. Para de viver às custas das pessoas. Para de dar desculpa para crescer. Eu tava na minha casa e pensando, não quero ficar aqui, cara. Quero mudar de ambiente. Eu tô no outro ambiente agora, cara. Eu sei que é por hoje, mas, cara, onde eu tava, onde eu dormi, num ambiente que eu queria não dormir. Hoje eu tô dormindo em outro ambiente, que é melhor, cara. Eu desejo um ambiente melhor, desejo, mas isso aqui é melhor onde eu tava. É melhor do que eu tava, cara. É melhor. É menor, tá? Mas é melhor. Por que é melhor? É melhor pra gravar vídeo, é mais silencioso. Tem um ar-condicionado lá em casa. O meu ar-condicionado lá da casa, né? Até hoje tá pra fazer manutenção e não fiz. Aqui tem ar-condicionado, tem um frigobarzinho. Apesar que lá tem geladeira, né? Mas, cara, aqui tem o quê? Tem uma cama mais confortável. A minha cama tá toda acabada, cara. Sendo bem sincero, prosperar é muito bom, cara. Mudar de ambiente. Então, se você quer parar de ser um bunda mole, cara, de verdade, deixar de ser um otário, assiste os outros vídeos, cara, aprende. Aprende comigo se você for humilde o suficiente pra conseguir me ouvir, porque a maioria das pessoas não são, tá? E se você não é humilde pra me ouvir, aí você nem deveria estar aqui, cara. Cara, se você é arrogante, ignorante, você... Mano, sai dessa, eu nem quero estar perto de você. Sei porque ele tá aqui, cara, sai daí, mano. Mas se você realmente tá com o tempo ocupado, se você realmente não tem tempo pra assistir todos os vídeos, né? Você tá muito corrido, então deixa nos comentários, porque de repente a gente pode marcar algum encontro, a gente pode ver alguma ideia, alguma lógica, alguma coisa pra fazer e trocar ideia. Mas aí de repente você acha que tem mais fé do que eu, você acha que tem um patrimônio maior que o meu, aí tudo bem, eu te respeito. Tá, eu te respeito, só que o que acontece é que se você acha isso, cara, e tá aqui me assistindo, cara, nem deveria estar me assistindo. Se você acha que tem um patrimônio maior que eu tá me assistindo, por que tu vai me assistir, cara? Não assiste, assiste outra pessoa. Assiste alguém que faz mais sentido, eu não. Tá, não faz sentido. Não faz sentido, cara. Nem eu me assistiria. Se olhar pra mim, sabe, no passado, e às vezes eu assisto meus próprios vídeos do passado, digo, cara, quem é esse cara? Eu não sou esse cara mais. Eu sou outro cara, eu tô em outro nível, cara, de verdade. Minha mente tá, em outro nível. E aí eu escuto, sinto a energia do meu eu do passado e digo, essa energia eu não quero nunca mais. De verdade, então, tamo junto. Clica aí no próximo vídeo, cara, vê o que tu faz, mas não fica sendo esse cara de merda que você tá sendo.